Olá, eu sou a professora Eliane Bacar, sou terapeuta naturopata, psicanalista e aromaterapeuta e hoje estou aqui como professora convidada da Uniflix para ajudar você, terapeuta, a conduzir uma avaliação de forma estruturada. Ao longo dos anos, acompanhando terapeutas, eu percebi um padrão comum. Muitas terapeutas fazem vários cursos, fazem várias formações, têm habilitação para trabalhar com várias técnicas, têm muito conhecimento, mas na hora de atender elas travam. E isso não é falta de teoria, falta de conhecimento, é falta de estrutura no atendimento. Falta um plano claro, falta um ponto de partida. E isso traz uma insegurança que aparece no medo de atender, ou no medo de não estar pronta, ou de não saber o suficiente, mesmo tendo conhecimento, tendo vários cursos e várias formações. E hoje eu vou te mostrar como conduzir uma avaliação terapêutica com 3 passos essenciais, usando apenas 3 perguntas-chave para identificar a queixa real do interagente, estruturar o atendimento e fazer uma recomendação individual segura e eficaz. E antes de eu te apresentar os 3 passos, é importante deixar claro que você só pode atuar na área que tem habilitação ou formação profissional para atuar. É importante também respeitar os limites da sua área de atuação. Você também não deve interferir nos tratamentos prescritos por outros profissionais, não deve, por exemplo, orientar que o interagente pare de utilizar uma medicação prescrita por seu médico. E falando em ética profissional, o terapeuta não deve prometer resultados. O atendimento ele é um processo, uma sinergia, é uma interação entre o terapeuta e o interagente. E o primeiro passo é o interagente reconhecer que tem um problema e que ele precisa melhorar o seu estilo de vida. Ele também precisa estar disposto a passar pelo processo de transformação e mudança de hábitos. E eu gosto muito dessa citação de Hipócrates. Antes de curar alguém, pergunte-lhe se ele está disposto a abrir mão do que lhe fez adoecer. E quem decidiu tornar-se terapeuta sabe que, como nós cuidamos de outros seres humanos, se manter atualizado, aperfeiçoar, aprimorar a sua prática terapêutica é um ponto também essencial. E nós, terapeutas, também precisamos desenvolver 4 habilidades: a escuta ativa, o senso crítico, a organização e o raciocínio terapêutico. E lembrar que nós, terapeutas, nós somos agentes de transformação de si mesmo e também de transformação do outro. E nós vamos trabalhar em cima da estrutura do atendimento. Essa estrutura é conhecer a história do interagente, conhecer a queixa dele, conhecer seus medos, como ele lida com mudança, como ele se adapta, como lida com estresse, analisar as informações que foram coletadas e depois fazer uma recomendação individual e personalizada. Eu vou apresentar para vocês hoje 3 passos com 3 perguntas-chave, mas existe um passo zero, o início. E o passo zero é reconhecer-se terapeuta, é entender a importância de cuidar de si primeiro para conseguir cuidar do outro. E também estruturar o seu atendimento de acordo com as técnicas nas quais tem habilitação para trabalhar e também com seus valores pessoais. Outro ponto importante também é o terapeuta no contato inicial, que pode ser via WhatsApp, pode ser via um site que você venda seu serviço, pode ser via Instagram, pode ser uma ligação telefônica, perguntar como essa pessoa chegou até você, se foi indicado por alguém, qual é o motivo de buscar o atendimento, você explicar se você consegue ajudar e como você consegue ajudar, e também já de alguma forma falar um pouco sobre pagamento, sobre como seriam faltas. Por exemplo, se a pessoa marcou e não avisou, se vai ser cobrado, se não vai ser cobrado, se tem que avisar com antecedência. Esse momento é um enquadre, onde você vai apresentar as regras do atendimento e também vai mostrar como você pode ajudar e se você pode ajudar.
Caso você não consiga ajudar o interagente, então você pode encaminhar para um outro profissional. Vamos então aos 3 passos e às 3 perguntas-chave. Passo 1: identificar a queixa principal. A pergunta-chave aqui é: o que está acontecendo? Nesse momento, o interagente vai poder dizer qual é a sua dor, o que está causando dor física ou sofrimento emocional, e você então vai ouvir com atenção plena, livre de preconceitos, de preconceitos, sem interpretar, apenas ouvir. O objetivo é entender a demanda inicial e conhecer a prioridade inicial do atendimento. Um exemplo prático: melhorar o sono, reduzir estresse ou reduzir ansiedade ou tratar uma dor física. Passo 2: conhecer o impacto dessa queixa no dia a dia, na rotina de vida do interagente. A pergunta base aqui é como essa queixa interfere no seu dia a dia. Ou perguntando de outra forma, de 0 a 10, quanto essa queixa interfere no seu dia a dia? Aqui vai tentar se buscar conhecer um pouco mais os hábitos de vida do interagente. O objetivo aqui é medir a intensidade ou conhecer a gravidade ou a urgência dessa queixa e também conhecer um pouco do contexto emocional e funcional que essa queixa está trazendo para essa pessoa. Um exemplo prático: essa queixa está tendo impacto na autoestima, nas relações pessoais ou no trabalho, a pessoa não quer sair de casa, não quer ir à festa, encontrar amigos, ou ela não consegue concluir as suas tarefas, ela começa a fazer várias tarefas e não consegue concluir nenhuma. Depois que o terapeuta identificou a queixa principal e conheceu o impacto, ele vai precisar então definir a prioridade terapêutica. A pergunta aqui é: o que você gostaria de mudar primeiro? E nesse momento também é essencial o terapeuta conhecer que instrumentos o interagente já tem para conseguir realizar as mudanças necessárias. O objetivo aqui é construir uma meta realista e ter um primeiro passo, uma direção clara para conseguir atingir o objetivo terapêutico. Um exemplo prático: dentre todas as queixas que o interagente trouxe, o terapeuta percebeu que a principal, que a prioridade é melhorar o sono, que melhorando o sono, o interagente vai ter mais energia para conseguir, inclusive, realizar as mudanças necessárias. E como esses 3 passos ajudam o terapeuta na hora do atendimento? É porque essas 3 perguntas, elas vão dar uma estrutura, elas vão também mostrar a prioridade do atendimento e fica mais fácil para o terapeuta organizar as técnicas que ele pode utilizar para ajudar esse interagente. E qual é o resultado se você utilizar esses 3 passos com essas 3 perguntas-chave? Direção do atendimento, uma estrutura base para fazer o atendimento e também segurança na hora de fazer a recomendação. Agora eu vou te dar um exemplo de como aplicar isso na prática. A interagente chega dizendo: eu estou com muita ansiedade, fico agitado o dia inteiro e não consigo dormir. Ela diz que ela está muito inquieta, muito agitada, ela tem dificuldade de relaxar à noite, ela acorda várias vezes durante a noite e fica rolando na cama, não consegue dormir, tem um despertar frequente. Lembra que o passo 1 é identificar a queixa? A pergunta é: o que está acontecendo? A interagente relata espontaneamente que ela sente muita ansiedade o dia inteiro, que ela também tem muita agitação mental e física, que a insônia dela tem um grau muito alto, que ela vai dormir cansada, ela não consegue descansar, ela acorda cansada e ela acha que isso está impactando o dia a dia dela. Aqui, só com esse relato, a gente já pode ter uma ideia de que tem que começar a ajudar essa pessoa a dormir melhor, que quando ela conseguir dormir melhor, ela vai também conseguir lidar com essa ansiedade, porque vai relaxar um pouco mais, ela vai estar mais descansada e vai também ter mais energia para dar conta das tarefas dela no dia a dia. O segundo passo é mapear o impacto. Então, perguntar para a interagente como isso impacta na sua vida. De 0 a 10, quanto você dormir mal interfere no seu dia a dia?
Aí ela responde, nota 9 ou 10. Eu não consigo dormir faz muito tempo, não consigo relaxar, também fico irritado o dia inteiro, agitada. E eu percebo que eu estou com uma queda de produtividade e também estou sem energia. Além disso, durante a investigação, o terapeuta percebe que essa pessoa bebe café o dia todo, que ela não bebe água, que ela tem uma alimentação pobre em alimentos naturais, ela ingere mais sucos industrializados, alimentos ultraprocessados, não, a dieta dela falta verduras, frutas, fibras. Ela usa o celular até pegar no sono e dorme com o celular ligado lá da cama. E aqui nós já conseguimos entender um pouquinho melhor, então, o contexto geral em relação à queixa que ela trouxe. O passo 3 é definir a prioridade terapêutica. Aqui nós vamos perguntar para o interagente o que você gostaria de mudar primeiro. Não é o que o terapeuta acha que precisa mudar primeiro. Claro que o terapeuta vai fazer uma análise dos dados coletados, vai fazer um estudo de caso também, mas quem precisa fazer as mudanças, fazer também, seguir a recomendação, é o interagente. Então, é ele que tem que nos dizer o que ele quer mudar primeiro, ou o que ele consegue mudar primeiro. E também falar sobre estratégias, o que o interagente já tem de estratégias para conseguir implementar essas mudanças. Como essa pessoa já está agitada, irritada, com problemas de insônia, a recomendação também tem que ser uma recomendação simples para não gerar mais ansiedade, porque senão a gente não vai estar ajudando, a gente vai estar dando mais um motivo para essa pessoa ficar mais ansiosa ou mais preocupada e talvez a insônia vai até piorar. Então entender também como essa pessoa reage ao estresse, como ela reage quando tem que realizar alguma mudança e buscar junto com ela estratégias de conseguir implementar, que conseguir fazer o que precisa ser feito. Aqui nesse caso, a pessoa disse, eu só queria dormir melhor. Então já sabemos qual é a prioridade, dormir melhor. E agora que já temos a prioridade, então podemos montar o plano de ação inicial. Lembra que o atendimento é um processo, nós estamos falando do primeiro atendimento, para ter uma estrutura, para ter uma base, para saber da onde começar, mas esse atendimento ele é um processo e ele vai ter que ser revisto, o estudo de caso vai ter que ser refeito a cada novo retorno dessa interagente para o novo atendimento. Nesse caso, como a queixa é insônia e o foco será melhorar o sono, vamos então começar com um plano inicial de um roteiro de higiene do sono. Então, o terapeuta vai passar orientações práticas e que são fáceis de aplicar para ajudar essa pessoa a ter uma rotina de higiene do sono. Além disso, também é importante ver a questão da cafeína, buscar estratégias para reduzir gradualmente essa ingestão de cafeína, também para aumentar a ingestão de água e também para melhorar um pouco a alimentação. Com relação às técnicas que podem ser utilizadas, aí vai depender das habilitações que cada terapeuta tem. Eu, por exemplo, poderia utilizar óleos essenciais, florais. Eu também tenho formação em fitoterapia, então eu poderia recomendar um fitoterápico para ajudar nessa questão do sono. Eu poderia também fazer alguns ajustes na alimentação com base na dietoterapia chinesa, porque eu também tenho habilitação para trabalhar nessa área, e a psicanálise ela permeia a escuta durante todo o processo do atendimento. Nesse momento é onde vai estar o diferencial também do trabalho de cada terapeuta, porque cada um vai ter as técnicas onde tem habilitação para trabalhar. Então são essas técnicas que nesse momento você pode integrar e utilizar, mas sempre utilizar as técnicas no qual você tem formação adequada e que você domina essa técnica, que você tem habilitação para trabalhar. Faz parte também desse atendimento o acompanhamento. Então, você vai fazer uma recomendação individual, personalizada e vai fazer uma reavaliação, que aí depende também da gravidade da queixa ou da necessidade também daquela pessoa de ter um acompanhamento um pouco mais
próximo, talvez 7 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, mas essa reavaliação sempre é muito importante e esse acompanhamento também é necessário. Ficou claro que com essas 3 perguntas-chave você conseguiu ter uma direção e uma estrutura para o seu atendimento? Você conseguiu definir a queixa, conseguiu ver o impacto que ela oferece, que ela causa na vida do interagente e também conseguiu definir a prioridade do atendimento. Então a direção seria a higiene do sono, quem sabe até uma técnica de respiração orientada, ou meditação, ou reiki, fazer uma recomendação terapêutica individual, personalizada e fazer então esse acompanhamento do nível de ansiedade e também da qualidade do sono. Então nós temos como resultado direção, a estrutura e a segurança da recomendação. E quando o interagente retornar para um novo atendimento, que você fizer uma reavaliação e que der continuidade a esse processo e também acompanhamento, eu sugiro você fazer ao interagente 3 perguntas. A primeira pergunta: como você se sente em relação à queixa? Aí vai ajudar o interagente a refletir o que mudou, o que melhorou. A segunda pergunta: o que você conseguiu fazer para melhorar a sua queixa? E a terceira pergunta: qual foi a sua maior dificuldade nessa etapa? E ao fazer essa análise junto com o interagente, fica mais fácil de construir os próximos passos no processo do atendimento terapêutico. Bom, chegamos ao final da aula e para eu estar aqui falando com vocês sobre isso, eu também passei por esse processo de construção da minha prática profissional. Eu também fiz várias formações, fiz vários cursos, eu também tive que sentar para estudar, para analisar, para ver como eu poderia aplicar as técnicas nas quais eu tenho habilitação para trabalhar, para conseguir ajudar ainda mais o interagente, aquela pessoa que confiou em mim para buscar ajuda. E eu sei que não é fácil, eu sei que exige dedicação, a gente vai se atualizando, se aprimorando, se aperfeiçoando, não para nunca de estudar, não para nunca de olhar para esse atendimento para buscar tornar ele ainda melhor. É um caminho que vale a pena ser trilhado, é um caminho que vai ajudar o terapeuta a construir o diferencial do seu trabalho. E lembre que a segurança na hora de atender o interagente não nasce sozinha. Ela é construída na prática, com método, com estrutura, com acompanhamento e com compromisso no aperfeiçoamento e no aprimoramento profissional. Eu espero que essa aula inspire você e que esse seja o primeiro passo de uma jornada de crescimento contínuo. Porque seguir se aperfeiçoando é o que transforma o conhecimento em atuação profissional. Deixo aqui os meus contatos. No meu canal do YouTube eu tenho várias palestras, aulas abertas, gratuitas, sobre passo a passo do atendimento e outros conteúdos lá de aromaterapia, florais, naturopatia, que talvez possam lhe ajudar também. E se você quiser conversar comigo, você pode entrar em contato através do meu Instagram. Eu ofereço serviço de mentoria profissional. Caso você tenha interesse de ter mais informações, por gentileza, converse comigo via direct no Instagram. E para não finalizar, porque nós estamos nesse processo contínuo de mudança, de transformação, nas mãos do terapeuta está cuidar de si mesmo para conseguir cuidar do outro. Nas mãos do terapeuta está acompanhar o interagente no processo do atendimento terapêutico. E nas mãos do interagente está a ação de realizar as mudanças necessárias no seu estilo de vida para recuperar o seu bem-estar integral. Que esse seja o seu primeiro passo na sua jornada de aprimoramento profissional contínuo. Muito obrigada.